Bom dia, gente. Bem-vindos ao nosso curso aqui da Defensoria Pública. Tá ligado? Eu quero, antes de mais nada, me colocar, enquanto coordenadora desse curso, inteiramente à disposição de vocês. Tem um e-mail aqui do FMB, né, com o meu nome, Juliana Belloc, cursofmb.com.br. Eu vou me policiar, né, buscar, entrar todo dia nesse e-mail. É evidente que eu não posso solucionar, às vezes os alunos usam os e-mails para solucionar todas as dúvidas que têm. Eu vou pedir que, quanto a isso, vocês deem preferência para solucionar pessoalmente aqui com cada professor em classe, né? Mas tem um pessoal que não tem o presencial, daí eu encaminho essas dúvidas e qualquer coisa maior também eu estou à disposição nesse e-mail, sugestões de bibliografia, ou vocês percebendo que vai demorar para o professor voltar, né, conforme a grade, eu também encaminho esses e-mails aos professores. A gente, com o edital aberto, né, esse curso, nós temos aí 2 meses para a primeira prova, né? Esse curso visa preparar vocês para passar nessa primeira fase, né, orientar vocês nesse caminho. Muitos já devem ter um tempo de preparação, né? Não é o momento agora, né, com algumas dicas aqui gerais para vocês. Não é o momento agora de pegar aquele manual de 1000 páginas em casa, né, e começar a ler do capítulo 1, né, de forma nenhuma. Vocês devem ir a manuais naqueles temas que sentem mais dificuldade, que têm uma dúvida mesmo que não estão conseguindo solucionar, naquela matéria, né, que é uma matéria mais difícil para vocês, mas não é para fazer isso com todas as matérias, né? No geral, acompanhar com o que vocês já têm de anotações de outros estudos anteriores, com as aulas aqui hoje, e leituras específicas mais aprofundadas de alguns temas que têm a ver com os examinadores de vocês que nós vamos sugerir aqui, tá? E principalmente para quem nunca pensou na Defensoria Pública como, de fato, o principal concurso a se prestar, deve ter uma deficiência grande na área de direitos humanos, nas áreas específicas que envolvem toda a temática dos direitos difusos, né, direito à cidade, habitação e urbanismo, controle de políticas públicas em geral, saúde, educação, pessoa com deficiência, idoso, né, e daí isso cai muito ambiental, né? O examinador de vocês de difusos, ele tem mestrado e doutorado na área de direito ambiental, né? E a gente sabe que esses temas todos que eu falei para vocês, eles são deficientes desde a faculdade e mesmo os cursos mais genéricos não dão com a profundidade. Isso cai forte no concurso da Defensoria, né? Então, para quem nunca viu isso na vida, daí sim começa a estudar com profundidade esses temas. Qual que é a dica que eu tenho de quem já sentou aí nessa cadeira, que vocês estão, faz muito tempo, eu não vou falar quanto, né, para não dar idade, mas já sentei. A grande chave, né, para você passar num concurso é saber um pouco ser mediano em tudo. Não adianta tirar 10 numa matéria e 2 na outra, que vocês vão cair logo na primeira fase. E, da perspectiva de quem já foi examinador, a gente tem uma tristeza até muito grande, porque nós percebemos, às vezes, que as maiores notas caem fora logo na primeira fase, porque foram reprovadas em uma específica matéria, né? E dá até uma pena de você, porque você vê a nota daquela pessoa e fala, não é possível. É a nota geral mais alta de todo o concurso e essa pessoa está reprovada porque ela não conseguiu, em processo civil, tirar o mínimo.
ou em direitos difusos ou algo assim, né? Então, eu passei na segunda fase, na época, Procuradoria do Estado, não tinha ainda Defensoria Pública, deixando 4 perguntas em branco, para vocês terem uma ideia, né? Eu escolhi aquela pergunta, respondia muito bem e passava para a próxima, né? Isso era uma forma de garantir que eu ia conseguir chegar no final da prova. Então, precisam ter esse olhar generalista nesse momento, né? Não se apegar naquilo que vocês já sabem, principalmente agora que a gente está numa reta final. Está proibido abrir livro, né, de matérias com as quais vocês se sentem bem, se sentem seguros. Agora é o momento para se dedicar para aquilo no que vocês têm dificuldade. Tá? Cuidado com isso. Porque eu vejo muitos alunos se perderem no concurso público, gente boa, preparada, por conta da falta desse olhar genérico para todas as matérias. Explicando só uma coisinha aqui do nosso curso. Vocês devem ter percebido, quando avaliaram essa carga horária, né, a ausência de direito administrativo e tributário no nosso curso aqui. Isso foi uma escolha consciente, né, e eu acho que muito acertada, porque essas matérias são facílimas no concurso da Defensoria Pública, né? A examinadora de vocês nessas áreas não sabe direito administrativo e tributário. Ela vai perguntar o básico do básico. Então, vocês vão pegar ou caderno ou algum livros desses de resumo, né? E não precisa grande dedicação para isso. Só que vai ser um eixo da prova de vocês. Também não pode, né, não tirar a nota mínima ali, tá? Mas nós achamos um desperdício trazer professores aqui de gastar essas aulas para dar essas matérias que vocês conseguem estudar em casa, porque não tem nenhum segredo essas 2 matérias no concurso da Defensoria Pública. Tudo que nós temos de difícil em outras áreas, aqui administrativo e tributário é muito fácil, vocês não precisam sair do básico, tá? Servidor público é um tema importante em administrativo, atos administrativos, nulidade, anulabilidade, aquelas regrinhas, né? E a professora Sabrina, na área de direitos difusos, que é da Fazenda Pública, ela vai passar também lateralmente por algumas questões de direito administrativo. Tá bom? Eu quero dar 2 dicas para vocês, depois no intervalo eu deixo esses livros aqui à disposição. Eu posso emprestar também para estudo de vocês. É evidente que não é para ler tudo, mas tem alguns artigos de examinadores aqui nesses 2 livros. Um que já está esgotado, que é coordenado por um defensor do Rio de Janeiro, uma nova defensoria pede passagem, e um outro que é novo, da Iuspodium, esse ainda tem na internet, à disposição para compra, temas aprofundados da Defensoria Pública. Tem um artigo do Felipe Pires Pereira, que é o examinador de Direito Civil de vocês, é um examinador novo, esse novo no sentido de que nunca foi examinador em concurso da Defensoria Pública, né? Mas a gente sabe, pela proximidade que tem com ele, que a área dele muito, que ele gosta de estudar, né, a área de direitos reais, pós-propriedade, direito à moradia, tem um artigo sobre isso aqui dele, né, todas as coisas de direito ambiental, do Tiago Feistenzeifer, que é o examinador de difusos, não é só o nome dele que é difícil. Em relação ao Tiago, o orientador dele foi o Ingo, né, Sarlete, lá do Rio Grande do Sul. Então, tudo que vocês possam ler também do Ingo vai ajudar, né, nesse concurso. E vocês podem ver que o edital tem uma carga pesada de direito ambiental, porque ele, inclusive, estudou nessa área, né. Tem também do Daniel Sveibel, que, para quem leu o edital de princípios institucionais e atribuições, falou, né, nossa, esse sujeito pirou, e eu falei isso quando li, mas a gente não se preocupem que a gente vai destrinchar para vocês aquela parte histórica, Código de Hammurabi, né, e aí vai, pois é.
eu e o Bruno Napolitano vamos dividir essa carga de princípios, tá? Mas ele também tem artigo aí. O Daniel Zebel foi da Comissão de Prerrogativas, presidente também, por 2 mandatos. Então, esse tema das prerrogativas, né, da instituição e dos defensores públicos também é um tema que interessa muito nessa área, né? Eu já antecipo esses 2 livros porque as nossas aulas de princípios vão ficar um pouco mais para frente. Então, quero que vocês já comecem a ler alguns desses artigos desde já, né? Porque só lá para frente não vai dar tempo. Tá bom? Essas são dicas bem gerais mesmo. Vamos começar com o processo penal, que é uma matéria muito importante no nosso concurso. Sobre o examinador de processo penal, já é a 2ª vez que ele fica a cargo dessa disciplina, né? Foi examinador no último concurso. É uma prova que não desperta, no meu ponto de vista, grandes surpresas. Não é um examinador muito ousado. Ele é mais conservador, né? No sentido de ser uma prova um pouco mais tradicional, que não vai reservar muitas surpresas para vocês. É um examinador muito técnico, né? Ele gosta de perguntar essas questões mais técnicas e não tão abrangentes, assim, misturando com filosofia do direito, com sociologia, né, ou com criminologia, diferentemente do examinador de penal de vocês. O examinador de penal, o Patrick, ele deve perguntar quase nada de dogmática, né? Ele deve ir muito ali pelos caminhos dos conceitos mais gerais, deve ter muita coisa de criminologia, por isso que a gente deu ênfase aqui. O Bruno Chimizo, que vai dar aula de criminologia para vocês, senta do lado, né, na cadeira do Patrick. Um é coordenador do núcleo de situação carcerária, o outro é coordenador auxiliar desse núcleo. Então, eles vão tentar passar toda essa visão do Patrick. Agora, diferentemente, o Rafael já não tem esses estudos e atividade dele voltada para essa linha, né? Ele acaba fazendo perguntas muito dogmáticas e, às vezes, que você olha ali e aquilo nem tem muito a cara da Defensoria Pública, tá? Então, pode cair de tudo, desde medidas cautelares reais, que é uma coisa que não tem nada a ver com a Defensoria Pública. Ele perguntou na fase oral, né, sobre arresto e sequestro, o que acabou surpreendendo os candidatos, né? Então, eu não posso dizer para vocês com segurança que ele não vai perguntar algumas coisas que não têm a cara da Defensoria Pública. Mas a gente consegue, nesse nosso curso aqui, mesmo com a carga horária reduzida, eu vou correr um pouco, se eu estiver correndo demais, vocês falam, né, que eu volto e vou um pouco mais lento. Dá para nós abrangermos de uma maneira segura que faça com que vocês passem, né? Não necessariamente acertar tudo, mas que vocês passem nessa matéria com o que a gente vai dar aqui em aula. A única coisa que vocês têm que ter cuidado aqui, né, tanto na área penal como processual penal, não vão ler livro de promotor de justiça, né? Principalmente de promotor de justiça estadual. Procurador da República pode. Não pode do Ministério Público aqui de São Paulo, né, que a gente já conhece, quais são os grandes livros aí que vendem. Isso faz vocês errarem a resposta no concurso da Defensoria Pública, né? O livro que representa a linha em processo penal da Defensoria Pública é o livro do professor Auri Lopes Júnior, né, que é o que encabeça aqui essa lista, e o título já diz isso, Direito Processual Penal e sua conformidade constitucional. É esse o olhar, né, do processo penal que nós temos que ter, tendo como fonte primeira a Constituição da República e a Convenção Americana sobre Direitos Humanos. Essas são as duas principais, primeiras fontes normativas da nossa matéria. Agora, o que acontece? Esse livro do professor Auri é muito denso,
né? Ele é muito longo e é muito denso. Então, para quem também não quero que vocês pode até comprar, pesquisar um ou outro tema ali que a gente vai destacar como mais importantes, mas também não quero que entrem numa noia, né, de querer ler esse livro inteiro, que isso vai prejudicar vocês nessa reta final e não ajudar, né? Mas para quem já tem, ali está a nossa referência. E por que a referência, gente? Aqui eu já entro até um pouco em conteúdo da matéria, né? O professor Auri é um dos processualistas hoje no país que está estudando o processo penal sob a ótica do sistema acusatório, né? Ele, Geraldo Prado, no Rio de Janeiro, os processualistas mais ao sul, né? Jacinto Miranda Coutinho, e no Rio Grande do Sul, né? Tudo que vem de lá é muito bom nessa área, de enxergar o sistema acusatório como norte do processo penal. E aí, o que é esse sistema acusatório? Todo mundo que fala sobre sistema acusatório, eu fiz essa pergunta para todos os candidatos na fase oral. E ninguém acertou com completude. Porque todo mundo identifica, já num primeiro momento, como aquela separação entre as funções de acusar e julgar, né, o que transforma o nosso processo naquele símbolo triangular da relação jurídico-processual. Um juiz, diferentemente de quem acusa, um órgão, um Ministério Público especialmente criado pela Constituição com essa tarefa de acusar, e um juiz equidistante das partes, por isso o triângulo, o que significa imparcialidade nesse jogo. Isso está certo, mas isso é simples, né? Principalmente se a gente não leva isso até o fim na interpretação de todos os conceitos, né? Então, o que pode cair muito nesse concurso da Defensoria e que nós exigimos muito no dia a dia da nossa profissão? Que seja levada a fundo e a sério essa ideia de sistema acusatório. O que significa um juiz imparcial? É um juiz que não faz gestão da prova, né? Então, a atividade probatória cabendo às partes. Um juiz que não mexe, que não influencia nesse momento da produção da prova. Então, a gente vai ver aqui, por exemplo, a inconstitucionalidade dos incisos do artigo 156 do Código de Processo Penal hoje, que diz que o juiz pode, de ofício, mandar produzir prova, inclusive na fase do inquérito policial, quando nós não temos sequer atividade ainda da parte acusatória, né? Quando nós não temos sequer denúncia formulada, o juiz desce ali da sua posição de imparcialidade, ele já formula na sua imaginação qual vai ser a futura denúncia, para daí, de ofício, que significa sem requerimento das partes, mandar produzir prova durante a investigação. Por que esse dispositivo que está no 156, inciso 1 do Código de Processo Penal é inconstitucional? Porque fere o sistema acusatório, né? Então, essa ideia, essa compreensão exata do que é o sistema acusatório, o processo penal de partes, ela vai ajudar a solucionar uma série de questões ao longo do nosso estudo do Código, do nosso estudo do processo penal. É o mesmo sistema acusatório que não aceita, gente, o Ministério Público ser chamado de parte imparcial, o que é uma esquizofrenia, né? Não sabe que roupa veste. O Ministério Público é parte, eu que sou do júri, só para irritar, né? Sempre quando eu me refiro em plenário, eu falo o órgão acusador, o acusador, eles ficam pistolas, né?
é acusador, é acusação e defesa, não promove a justiça no processo penal, não está ali custos legis, né? Está ali visando alcançar uma pretensão, que é a pretensão acusatória, a pretensão de condenar. Né? E a gente ainda tem no processo penal os resquícios dessa esquizofrenia, de ser uma parte diferente. E, por exemplo, anotem aí, a gente tem, primeira tese institucional, uma das primeiras aprovadas na área de processo penal da Defensoria Pública, é de que é inconstitucional a atuação em segunda instância do Ministério Público no processo penal. O que o Ministério Público faz em segunda instância? Aqueles pareceres que dizem eles são feitos custos legis, né? O parecer do Ministério Público em segunda instância pode, em tese, favorecer a defesa, né? Pode dizer, não, de fato tem razão a defesa, conceda esse habeas corpus, de fato tem razão a defesa, deve ter o seu recurso provido, né? E o Ministério Público de primeira instância é quem não tem razão. Pode, né, gente? Pode, mas é raríssimo. E no mais das vezes, o que isso representa? Um desequilíbrio dessa balança aqui, dessa figura. A gente faz razões, contra-razões de recurso, depois das contra-razões do recurso, né, se é o recurso do Ministério Público, nós fizemos as contra-razões, isso sobe para o tribunal e daí tem mais umas razões em cima das nossas contra-razões. Razões essas que nós não podemos rebater, porque já foi, né, o nosso momento de se manifestar. Então, isso vai prejudicar contraditório, paridade de armas, né, equilíbrio entre as partes. Então, não é qualquer processo de partes, né, mas onde exista paridade de armas entre essas partes, igualdade de condições. O Supremo Tribunal Federal já decidiu, num voto que começou com o ministro Peluso, que pelo menos na sustentação oral, a defesa ainda deve ter no tribunal a garantia da última palavra. Porque, só para vocês entenderem, depois eu repito isso. Imagine o seguinte, a gente ainda vai sustentar aquele recurso no tribunal, e quem faz a sustentação na tribuna, né, o defensor público, tem que falar primeiro, e depois ainda vem o procurador de justiça sentado ali ao lado do relator, né, para falar em cima da sua sustentação oral. Se inverte no segundo grau, a defesa que sempre tem a garantia da última palavra, isso se inverte porque se enxerga aquele procurador de justiça como custos legis e não como parte. Olha as consequências odiosas que podem derivar de não se enxergar o Ministério Público enquanto parte no processo. Isso ainda hoje é comum, é cultura do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, mas o Supremo Tribunal Federal já disse, e aí é o que vocês devem levar em consideração, né, que na sustentação oral, diz o Supremo, principalmente quando o recurso foi da acusação. Se o recurso foi da acusação, o procurador de justiça deve sustentar antes e, em seguida, a defesa, mantendo assim a garantia da última palavra e o direito de contra-razoar oralmente o que foi dito pela parte recorrente, que é o Ministério Público. E daí, só para a gente completar o nosso quadro aqui, a gente vai entrar em seguida
nas garantias específicas, trazendo as súmulas relacionadas, todas as questões da defensoria relacionadas, o que mais que completa essa ideia de sistema acusatório e que nós temos hoje no Código após a reforma, na parte de procedimentos? Oralidade e concentração. E concentração dos atos processuais. Essas duas coisas andam unidas, né, gente? Não dá para ter um processo oral que privilegie o debate oral das partes se eu não tenho audiência concentrada. Hoje é chamada audiência una de instrução, debates e julgamentos. Eu preciso ter concentração dos atos processuais para poder privilegiar a oralidade. Porque se eu tenho várias audiências pingadas, divididas, eu vou ter que reduzir, documentar toda essa prova e daí fica muito difícil transformar isso em debates orais no final. Normalmente, quando a audiência se cinde, o juiz vai preferir converter os debates orais em memoriais. Qual é o único lugar onde não pode acontecer isso no processo, gente? No procedimento do júri, na sessão plenária. Não é à toa que é no júri onde está o sistema acusatório puro. Onde nasce o sistema acusatório puro? No sistema anglo-americano. Estados Unidos e Inglaterra desenvolvem o sistema acusatório. E hoje ainda é o único lugar onde esse sistema acusatório é puro. Onde nós temos júri enquanto regra de solução de litígios na justiça. No júri sempre houve oralidade plena, concentração plena na sessão plenária. E o que mais também? Imediação. É só a oralidade e a concentração que permitem a imediação. Imediação do quê, gente? Do juiz com a prova produzida. Esse princípio ou regra da imediação significa o contato direto do julgador com a prova produzida. Sem intermediários, sem documentação. Ele não está lendo o testemunho através de uma folha de papel, ele está vendo a testemunha produzir o seu depoimento oralmente. Isso muda a qualidade do julgamento e privilegia o sistema acusatório. Essa regra da imediação também é chamada, gente, anota aí, porque em concurso cada hora cai com um nome, de regra da identidade física do juiz. A imediação ou identidade física do juiz, ela vai nascer no nosso Código de Processo Penal quando? Agora, com as reformas parciais que nós tivemos, em 2008, pela primeira vez. O que é prova de que nós sempre tivemos um processo penal inquisitório nesse país e não acusatório. Um processo penal que ainda privilegia a leitura dos elementos de informação do inquérito policial, isso ainda consta dos autos, isso ainda é valorado enquanto prova, que não tinha até 2008, o Código é de 1941, nós tivemos a Constituição em 88, e até 2008 nós convivemos sem o princípio da imediação no processo penal, sem oralidade, sem concentração. O que significa que nós não tínhamos um sistema acusatório no modelo processual penal brasileiro. Essa crítica vocês devem fazer para o concurso da Defensoria Pública. Tá? Esse é o panorama, portanto, introdutório de todo o nosso curso. Dominando, sabendo manejar esses conceitos aqui, vocês resolvem, através da lógica, muitas das questões em direito processual penal.
E são poucos os autores que trazem todo esse panorama enquanto ponto de partida para suas obras. É isso que o Auri faz e que a gente não tem na maioria dos livros, tá? Tudo que vocês puderem ler do Geraldo Prado também vai ajudar, porque ele também tem esse panorama. Uma outra obra que não é à toa que nada de São Paulo, né? Das coisas que a gente indica aqui. Esse aqui de baixo, o juiz André Luiz Nicoliti, esse vocês não devem conhecer, ele tem um manual que é mais fácil, né? Tem a letra maior para estudar, publicado pela Elsevier em 2012. Também é uma consulta fácil para vocês e boa. Para quem tem o Eugênio Pacelli de Oliveira, também é uma boa fonte para nós, né? Temos 2 procuradores da República que a gente indica. Em processo penal, o Eugênio Pacelli, e em direito penal vocês vão ver também que vai ser indicado o... Nossa, agora me fugiu, o Paulo Queiroz. São 2 procuradores da República. Tá? Vamos seguindo, entrando agora na questão das garantias constitucionais específicas, tentando trazer já para alguns temas relacionados com defensoria pública. A primeira garantia constitucional básica, chamada garantia da jurisdicionalidade. Diferentemente do processo civil, vocês vão ver que toda a tônica aqui da defensoria, nessa área civil, vai ser também em solução extrajudicial de conflitos, em mediação de conflitos. A gente pode fazer isso no processo penal hoje, no nosso modelo constitucional? Não, por conta da garantia da jurisdicionalidade. O processo penal enquanto instrumento necessário de aplicação do direito penal. Tem um brocardo latino que representa essa garantia, que é o nulla pena, nulla culpa sine judicio. Eu pus ele aqui, está aqui em vermelhinho. O sujeito não pode praticar o crime, dar uma crise de consciência, bater, né, na porta da cadeia e falar, quero entrar, sou eu, estou confessando, deixa eu já começar a cumprir minha pena. Vocês vão me colocar num CDP, prisão preventiva, eu já prefiro ir logo para a penitenciária, que é melhor, eu posso trabalhar, né? Não existe isso enquanto possibilidade jurídica na área penal. Por isso que o direito penal é chamado de direito de coação estatal indireta ou coerção indireta. Por quê indireta? Porque só pode ser aplicada através do processo. O processo enquanto instrumento necessário de aplicação do direito penal. E o que isso traz de incrível e que é o mais violado aí nos fóruns? Se o processo é instrumento necessário, é porque ele é posto enquanto garantia da liberdade individual. Processo é garantia no processo penal. Não é só burocracia inútil. Ele serve para proteger o indivíduo diante de um direito de coação estatal. Se o processo é garantia, gente, todas as formas processuais, as regras do Código de Processo Penal, as regras da Constituição Federal, também são garantia do indivíduo perante o Estado. Elas estão aí, portanto, para serem respeitadas, senão o processo perde a sua razão de ser. Isso vai ter um impacto em qual tema do processo penal, que é muito importante também para a Defensoria? No tema das nulidades. Se processo é garantia, se a forma no processo é garantia, desrespeitou a forma, o ato tem que ser nulo,
porque você está violando uma garantia individual. Todo esse raciocínio decorre dessa regrinha aqui, dessa garantia da jurisdicionalidade. É o que o Auri fala, fez com defeito, tem que ser refeito. E é o que é mais desrespeitado hoje nos tribunais. A gente vai ter uma aula própria de teoria das nulidades, em que a gente vai ver a tônica atual de ter que demonstrar prejuízo, toda nulidade é relativa, como a gente diz, né, o Tribunal de Justiça vai passar o pano, né, cada juiz tem o seu código, e assim vai. O que isso fere? A própria garantia da jurisdicionalidade. Hoje o processo acaba sendo, como ele todas as suas formas garantistas são desrespeitadas, ele acaba sendo um fardo e não um instrumento de proteção da liberdade individual. Aí que se fala hoje, inclusive, em barganha, em justiça restaurativa na área penal. A reforma do Código Penal, que está no Senado Federal, institui a barganha, que vem do plea bargaining norte-americano. Inclusive para aplicar pena privativa de liberdade. Eu vou sempre trazer, principalmente nesse nosso curso aqui, esses temas atuais, alguns projetos que estão no Congresso, porque por mais que isso não conste no edital diretamente, o examinador pode perguntar tangencialmente esses temas, né? E esse plea bargaining é um método norte-americano que todo mundo conhece de filme. O sujeito faz um acordo e com isso pega penas severas, mas penas menores do que aquelas que poderiam ocorrer no final de um processo. Aquele que acabou de que ele sequestrou aquelas meninas, aquelas mulheres, ele acabou de fazer um acordo para 1000 anos de prisão, salvo engano, algo assim, mas uma prisão que vai dar uma prisão perpétua, porque ele poderia pegar a pena de morte e trocou, né? Você se declara culpado, faz um acordo, não tem nem processo, não tem nem júri popular e você já recebe essa pena. É assim que a justiça americana resolve 70% dos seus casos. Nós estamos num volume de processos e num desrespeito tão grande às formas processuais que existe uma tendência, inclusive, de se aceitar isso. E isso está hoje no Senado Federal, num projeto que institui a barganha para todos os crimes, inclusive aplicando-se pena privativa de liberdade. O projeto do Senado Federal tem algumas barreiras, não pode aplicar o regime fechado, pode aplicar no máximo semiaberto. E tem que ser a pena mínima, não pode considerar as agravantes, ou seja, estipula ali as regras do acordo. Mas o que é importante aqui? Não vai cair essas regrinhas, isso vocês não precisam saber. Precisam saber só o panorama, né? De se aceitar essa justiça negocial na área penal para além da transação penal. Porque qual que é a diferença na transação penal na Lei 9.099? Né, transação penal, composição civil dos danos, da Lei 9.099. Aquilo ali não gera antecedentes criminais, não gera reincidência, não gera antecedentes, não macula a folha de antecedentes do suposto autor do fato, que nem réu pode ser chamado. Aqui a gente já caminha para um modelo de barganha no qual o acordo resulta em pena, em aplicação de verdadeira sanção criminal, com reincidência, com todas essas características, inclusive com a possibilidade de privação de liberdade, mesmo que não seja no regime fechado, conforme nós temos no projeto. Tudo isso, gente, decorre do quê? Da corrosão da garantia da jurisdicionalidade. Agora, se cair no concurso, por exemplo, para vocês avaliarem a constitucionalidade disso, desse tipo de justiça negocial no processo, pode com muita segurança dizer que isso é inconstitucional, porque fere
a garantia da jurisdicionalidade, que vai estar também, vai ter o seu reflexo no devido processo legal. Ninguém pode ser privado de seus bens ou de sua liberdade sem o devido processo legal. A gente tem uma dificuldade de encaixar qualquer método de justiça consensual na ideia de devido processo legal. E devido processo legal com todas as garantias que nós vamos ver em seguida. Esse devido processo legal, vocês vão ver nos manuais, ele sendo caracterizado, sendo adjetivado de cláusula de encerramento do sistema, ou cláusula guarda-chuva. Ela vai abranger tudo que não está expresso na Constituição, em termos de garantias constitucionais do processo. O processo devido é o processo justo, o processo equilibrado, o processo com respeito a um mínimo de garantias. Por isso que essa cláusula do devido processo legal é dela que nós vamos extrair, retirar as chamadas garantias implícitas ou garantias imanentes no texto constitucional. Estão conseguindo seguir? O que são essas garantias implícitas ou imanentes? São garantias não escritas no texto constitucional, mas decorrentes dos seus valores, né, dos valores constitucionais, ou de outras garantias mais abrangentes, como do devido processo legal. E é dessa garantia, gente, que decorre uma das coisas, um dos valores, um dos critérios mais importantes hoje para a área do direito, principalmente quando a gente coloca indivíduo contra Estado. Isso vai acontecer não só no direito penal, mas também no direito administrativo, que é o critério da proporcionalidade. Essa é uma ferramenta das mais importantes para o operador do direito hoje e que não está escrita no texto constitucional, a proporcionalidade. Assim como não está escrita, gente, vocês podem colocar no artigo 5º do início ao fim. Vou buscar onde é que está escrito que o juiz tem que ser imparcial. Onde é que está escrito que o réu tem o direito de recorrer? O duplo grau de jurisdição, onde é que está escrito na Constituição? Até pouco tempo atrás, nem a duração razoável do processo estava escrito ali. Foi inserido por uma emenda constitucional, na reforma do judiciário. Então, todas essas coisas com as quais a gente já acostumou a pensar enquanto garantias constitucionais, alguém duvida aqui que duplo grau de jurisdição é uma garantia constitucional? Né? Podem duvidar no concurso do MP, no concurso da Defensoria não. É uma garantia constitucional, só que é uma garantia não escrita, é uma garantia imanente que vai decorrer principalmente do devido processo legal. Apenas para exemplificar do que eu estou falando. E aí que o devido processo legal ele é dividido em dois aspectos. O seu aspecto formal e o seu aspecto substancial ou material. No aspecto formal, o devido processo significa o processo no qual se respeita as regras do jogo.
O processo devido, aquele processo justo, é o processo no qual nós vamos observar todas as garantias constitucionais, ou de novo, nós vamos observar todas as regras processuais da lei que garantem a igualdade de condições entre as partes, o respeito às regras do jogo. Agora, no ponto de vista material, no ponto de vista substantivo, chamado devido processo legal substantivo, aqui ele é muito mais rico, ele é muito mais denso, esse conceito. Aqui é onde nós vamos embutir todos os valores de um processo justo, de um processo razoável, em que as leis que regem esse processo são razoáveis. Esse devido processo legal substantivo, ele nasce na Alemanha e nos Estados Unidos, em criações jurisprudenciais da Suprema Corte desses países, no início do século passado, do século XX. Na década de 20, nos Estados Unidos, a Suprema Corte norte-americana começa a questionar a validade material, ou seja, a validade valorativa de atos administrativos do governo Roosevelt, do chamado New Deal. Regras econômicas que minoravam aquela regra básica de livre mercado que a gente sempre teve nos Estados Unidos, no liberalismo econômico norte-americano, que atinge o seu máximo de expressão. O governo começa a editar uma série de regras que limitam a liberdade individual. E aí a Suprema Corte começa a dizer, opa, eu vou valorar se essas limitações são razoáveis ou não. Se você não está interferindo por demais na liberdade individual. É aí que nasce a regra do devido processo legal substancial, a regra da proporcionalidade ou razoabilidade. Isso migra para todo o direito administrativo e depois para o processo penal. Então, não basta só a lei ser válida, a lei estabelecer ali as regras e o juiz respeitar essas regras. Eu posso também fazer uma análise valorativa dessa lei, quando está em jogo indivíduo contra Estado. É para isso que serve o critério da proporcionalidade, para proteger o indivíduo contra invasões indevidas, desproporcionais do Estado. A gente tem que tomar cuidado para não inverter essa lógica. Há alguns doutrinadores hoje que defendem o uso da proporcionalidade contra o réu. Então, se o crime é grave, se trata de organização criminosa, por exemplo, eu não vou aplicar as garantias constitucionais para esse réu. O que é isso, gente? Direito penal do inimigo. Se o crime é grave, se é organização criminosa, eu vou aceitar a prova ilícita com base no critério da proporcionalidade. Isso o Supremo Tribunal Federal não aceita, e não aceita já claramente, expressamente. E por quê? Qual é a razão de ser dessa não aceitação? É justamente a origem histórica desse critério da proporcionalidade. Assim como onde ele está inserido. Por isso que a gente precisa saber a fonte normativa dos institutos jurídicos para poder interpretá-los adequadamente. Onde que está o critério da proporcionalidade? Ele está dentro do devido processo legal, que está no artigo 5º da Constituição. E no artigo 5º da Constituição nós temos o quê? Os direitos e as garantias individuais do indivíduo contra o Estado. Como é que a gente desenvolveu esses direitos e garantias individuais? Com que escopo, com que finalidade? Para proteger o indivíduo perante o Estado. É assim que os Estados Unidos e a Alemanha desenvolvem esse critério da proporcionalidade, é assim que a nossa Suprema Corte, o Supremo Tribunal Federal, também desenvolve, aí pela década de 70 do século passado,
o Supremo Tribunal Federal começa a aparecer a proporcionalidade também nas decisões, depois com a Constituição de 88. Hoje, se vocês colocarem lá no site do Supremo, devido ao processo legal substantivo, vai aparecer montanhas de acórdão, sempre desenvolvendo esse conceito para proteger o indivíduo perante leis restritivas do Estado. A gente tem que saber dessa origem de desenvolvimento para daí poder concluir. Não, você não pode agora pegar algo que foi criado a favor do indivíduo para usar contra ele e a favor do Estado. Então, é vedado a utilização desse critério contra o indivíduo. Por qualquer razão que seja, crime organizado, catástrofe, segurança pública, qualquer coisa. Nós vamos fazer essa análise valorativa da lei a favor do indivíduo. E como exemplo disso, a gente tem com clareza a lei de interceptação telefônica, 9296 de 96, que, aliás, pode ser taxada de desproporcional e muitos dos professores criticam isso. Mas o que a gente tem de diferente nessa lei? Olha um exemplo aqui de proporcionalidade, gente. O artigo 5º, inciso 12, prevê o sigilo das comunicações telefônicas, além do sigilo de dados, e diz na Constituição que só pode haver interceptação das comunicações telefônicas através de autorização judicial. Eu preciso, então, de uma decisão judicial prévia, fundamentada, e na forma regulada pela lei. Esse dispositivo constitucional exigiu uma lei infraconstitucional regulamentadora. Ele não era auto-aplicável antes de 1996, quando veio a lei. Muitos juízes queriam quebrar, fazer interceptação telefônica, antes da lei não podia. E daí a lei diz o quê? Só é possível a interceptação telefônica nos crimes apenados com reclusão. Essa lei veda a interceptação telefônica nos crimes apenados com detenção. Ameaça, por exemplo, um crime apenado com detenção. O sujeito pode estar me ameaçando por telefone, cotidianamente. O juiz não pode autorizar uma interceptação telefônica nesse caso. Em todos os crimes apenados com detenção, isso não pode. Ah, mas isso é importante para aquela prova. Não tem outra forma de eu produzir aquela prova. Pois bem, o que o legislador está dizendo? No sopesamento dos valores em conflito, esses crimes são tão leves, são tão levemente apenados pela lei, que eu não posso nem prender em regime fechado, eu posso no máximo prender em regime semiaberto, né? Essa que é a diferença da detenção e da reclusão hoje. No início do Código Penal, a ideia é que nós prendêssemos em estabelecimentos separados, né? Isso acabou não acontecendo na prática. Hoje a grande diferença é essa: a detenção, o regime mais severo é o semiaberto. Isso, o que o legislador está dizendo, então? É um crime mais leve. É uma opção do legislador de apenar só com detenção, porque ele não está enxergando gravidade naquela conduta do ponto de vista penal. Então, eu não vou usar um mecanismo de investigação tão gravoso como a interceptação telefônica. O que é isso, gente? Proporcionalidade pura. Sopesamento dos valores em conflito.
numa imagem, é como se a gente fosse usar bazuca para matar formiga, né? Escolha adequadamente as suas armas. O Estado, com a finalidade de fazer repressão penal, ele não pode causar danos mais severos, mais graves do que o próprio dano do delito. Se a população toda se sentir vigiada, a gente vai ter uma sociedade menos saudável, menos sã, do que a sociedade com a insegurança da delinquência. Daí que a gente tem que dividir as questões mais graves e menos graves dentro dessa esfera de controle estatal sobre os indivíduos. Na origem desse projeto de lei, não era só os crimes apenados com reclusão, não. Nós tínhamos um rol dos crimes mais graves no qual nós poderíamos fazer interceptação telefônica. Assim como é hoje na prisão temporária. Esse é um outro exemplo de proporcionalidade. Prisão temporária, a prisão própria do inquérito policial, aquela prisão antes da denúncia, onde eu não tenho acusação formulada e que, portanto, é uma prisão muito severa, porque eu prendo o indivíduo antes de ter indícios de autoria e prova da materialidade do crime. Porque se eu tenho prova da materialidade, indícios de autoria, o que eu tenho? Denúncia. Eu já tenho meu processo penal instaurado. Se eu preciso prender no inquérito, é porque eu estou no começo das minhas investigações, é porque eu não tenho ainda um mínimo suporte para esse processo e eu já estou prendendo. O erro tem um risco muito maior de acontecer aí. Então, é uma medida muito gravosa. O que o legislador faz, então? Ele prevê um rol de crimes, aqueles crimes mais graves, homicídio, sequestro, roubo, está no rol da prisão temporária, quadrilha, estupro, tráfico de drogas, todos os crimes hediondos, inclusive com um prazo maior. Mas eu não vou usar prisão temporária no caso de lesão corporal leve. Se viesse uma lei, aí que está a ideia dessa questão ser constitucional, se viesse uma lei amanhã que estendesse a prisão temporária para todos os crimes, nós poderíamos dizer que essa lei é inconstitucional? Poderíamos, através do critério da proporcionalidade. Tá? A doutrina divide em 3 subcritérios a proporcionalidade. Necessidade da medida gravosa, ela tem que ser absolutamente necessária, então aplicada enquanto com critério de excepcionalidade, assim como é a prisão preventiva. Adequação para os fins almejados, adequação entre meios e fins, e proporcionalidade em sentido estrito. Na proporcionalidade em sentido estrito é que está o chamado sopesamento dos valores em conflito. É onde eu vou avaliar se eu não estou usando um mecanismo muito gravoso para algo que não precisava daquilo. Esse critério da proporcionalidade, gente, vai ser aplicado em todas as medidas cautelares no processo penal. A gente usa muito nas peças da defensoria, quando vai atacar a prisão preventiva, o critério da proporcionalidade. Olha, prisão preventiva, que é uma medida muito gravosa, é desproporcional para os crimes que não sejam graves. E também vai ser aplicado esse critério para todos os meios de investigação ou meios de produção de prova que representem restrição das garantias individuais. Interceptação telefônica, quebra de sigilo bancário, busca e apreensão.
Essa vai ser a régua, né? A proporcionalidade, a régua que vai medir a aplicação de todos esses princípios. Passando para frente. Depois a gente vai ter uma aula específica, evidentemente, de prisão e medidas cautelares, tá? Garantia do juiz natural, artigo 5º, está em 2 incisos, no 37 e no 53. Essa garantia do juiz natural é uma garantia difícil de compreender, porque ela tem um tríplice conteúdo. Tem 3 coisas dentro dessa garantia. E aqui nós temos algumas coisas muito recentes e atuais para debater com vocês. Em primeiro lugar, a proibição dos tribunais de exceção. Mesmo que seja antes do fato. Em segundo lugar, um estabelecimento prévio e constitucional das competências. Então, as regras de fixação de competência devem estar estabelecidas previamente e com uma primeira fonte normativa na Constituição e depois na lei ordinária. E, por fim, a proibição do juiz pós-fatum, o juiz estabelecido depois do fato penal. Aqui no primeiro, a proibição dos tribunais de exceção, é que entra a chamada proibição dos tribunais ad hoc. Ad hoc significa para o ato ou para o fato, né? O advogado ad hoc é aquele advogado que é pego no corredor pela camisa para fazer aquela específica audiência daquele caso, não para o feito, mas para aquele ato judicial daquele processo. Assim como o juiz ad hoc é o juiz estabelecido para aquele ato. Então, acabou de cometer um crime, ou um crime, algo que vai ser cometido, e eu estabeleço aquele juiz para julgar aquele específico fato ou aqueles específicos fatos. Isso aqui é diferente do juiz pós-fatum, gente. Seria constitucional uma lei que dissesse assim, olha, eu vou estabelecer uma vara, e essa vara vai julgar todos os casos e daí você estipula uma regra muito específica e delimitada de competência, né? Então, os professores aqui do curso que forem agredidos pelos alunos, né, vão ser julgados por um determinado juiz. Ou as esposas dos deputados, se forem agredidas pelos seus maridos, vão ser julgados, né, os maridos vão ser julgados por um determinado juiz. Isso é um juízo de exceção, um juízo em que está muito singularizado o critério de competência. Esse é um juiz inconstitucional. Assim como o juiz estabelecido depois da prática do fato, o que são 2 coisas diferentes. O Tribunal de Nuremberg, que julgou os crimes praticados pelo nazismo, ele tem esses 2 vícios. Ele é um tribunal que julga uma singularidade de fatos, específicos fatos, e ele é criado depois da prática desses fatos. Essas 2 máculas estão nele, né? E daí não é à toa que a gente criou o Tribunal Penal Internacional para não ter que julgar mais os chamados crimes contra a humanidade através de juízes incompetentes que violam as garantias que nós temos enquanto garantias básicas de uma democracia. O que a gente tem hoje como muito interessante para discutir com vocês? Acabou de ser criado no estado de São Paulo, isso o Patrick, né, que é do Núcleo de Situação Carcerária, o examinador de direito penal, pessoalmente se empenhou e lutou contra isso, as chamadas supervecs.
assim como nós temos o DIPO, Departamento de Inquéritos Policiais aqui em São Paulo, Departamento de Inquéritos Policiais. Agora nós vamos ter os departamentos de execução, não é mais vara. Departamentos de Execução Criminal, que nós estamos chamando de SuperVex. Acabou de passar na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo um projeto de lei de iniciativa do presidente do Tribunal de Justiça. O que acontece tanto no DIPO como vai acontecer agora no Departamento de Execuções? O que esse DIPO julga, né? A conversão das prisões em flagrante em preventiva, as prisões temporárias, tudo isso aqui na capital. Não é o juiz da vara que decide. Haverá uma denúncia que será distribuída à 22ª Vara Criminal. Enquanto não houver denúncia, tudo que disser respeito com aquele flagrante é de competência do DIPO, do Departamento de Inquérito Policial. Está dando eco aqui, né? No microfone. Tá, obrigada. O que diz essa lei paulista? Os juízes serão designados por um órgão administrativo da magistratura, pelo Conselho Superior da Magistratura. E assim como eles são designados, eles também podem ser, essa designação pode cessar, ou seja, eles podem ser afastados desse cargo por esse órgão administrativo da Justiça. O que acontece quando a gente estabelece esse tipo de lei, gente? Cadê a independência do juiz? Então, inamovibilidade e independência funcional não quer fechar a porta, assim? Ajuda? Inamovibilidade e independência funcional dos juízes são garantias fundamentais para o respeito do juiz natural. Está inserida na ideia de juiz natural o juiz imparcial e independente. Tudo que viole essa independência está violando a garantia do juiz natural. Nós fizemos uma manifestação na Defensoria Pública de que essa lei paulista, que criou a chamada SuperVex, ou Departamento de Execuções Criminais, é uma lei inconstitucional. É uma das coisas pelas quais o nosso núcleo de situação carcerária hoje luta. Passando. A gente tem agora duas chamadas metagarantias. O que é uma metagarantia? A garantia da garantia. São duas garantias que asseguram a observância de todas as demais garantias da Constituição. A motivação das decisões judiciais e a publicidade de todos os atos e decisões judiciais. Essas duas vêm expressas também na Constituição e são uma das principais garantias que nós temos. A motivação das decisões judiciais, no artigo 5º, no artigo 93, inciso 9º, todas as decisões judiciais devem ser fundamentadas, inclusive a decisão de recebimento da denúncia, que é uma decisão mais simples, mas que deve ser fundamentada, isso está muito claro hoje. Isso vai dar legitimidade às decisões judiciais, a própria atuação do Poder Judiciário, que não é um poder eleito, ele exerce, né, uma função estatal, inclusive de coação, em cima de toda a sociedade, mas as pessoas não são eleitas pelo povo. Então, como que o povo confere a esses juízes, né, o poder de limitar a liberdade e os bens do próprio povo? Né? Considerando que todas, no Estado democrático, todo o poder que emana do Estado, né,
que é exercitado pelo Estado deve emanar do povo. Como é que a gente justifica isso dentro do Poder Judiciário? Através da motivação das decisões judiciais e que se espelhe essas decisões judiciais um conteúdo técnico, jurídico, né, e probatório muito claro para que elas estejam legitimadas. Qual que é uma coisa que pode cair em um concurso que a gente briga muito também? A chamada motivação per relationem, que é o que está aqui embaixo desse slide. O que é a motivação per relationem? O juiz, ao invés dele fundamentar com as suas próprias palavras, com os seus próprios fundamentos jurídicos, ele se utiliza, ele pega de empréstimo uma manifestação jurídica anterior, ou as razões de uma das partes, ou, no mais das vezes, o chamado parecer da Procuradoria de Justiça, do Ministério Público em segunda instância. É aquela coisa que, para quem já foi estagiário, já viu isso muito. Acolho como razões de decidir a manifestação de folhas tal, ou o substancioso parecer da douta Procuradoria de Justiça. E ali não tem nenhuma linha naquele acórdão que parta do próprio julgador. Ele acolhe como razões de decidir a manifestação de uma das partes. Isso é permitido pelo regimento interno do Tribunal de Justiça. O Tribunal de Justiça de São Paulo tem um artigo expresso que permite isso. Esse artigo nunca foi atacado de inconstitucionalidade de uma maneira assim genérica, abstrata. Mas o que do concurso da Defensoria vocês devem ter cuidado? Os argumentos defensivos devem estar rebatidos. O que eu não posso é ficar jogando nas minhas razões, contra razões recursais, palavras ao vento, que ninguém vai ler, né? Receita de bolo ali no meio da peça. Eu preciso ter a garantia de que todos os argumentos que eu ali desenvolvi, todas as teses jurídicas que eu ali desenvolvi, estejam rebatidas no acórdão. Senão eu tenho violação da garantia da motivação. E a gente consegue isso depois, num habeas corpus, anular esse acórdão, porque ele não rebateu os argumentos, as teses jurídicas defensivas. O que acontece? Às vezes o parecer da Procuradoria ele é tão imparcial que ele rebate ponto a ponto, né, e detalhadamente esses argumentos. Daí, se a Câmara julgadora acolhe esse parecer como razões de decidir, ela está, né, per relationem, ou seja, fazendo relação a um outro estudo técnico, ela está também rebatendo minuciosamente todos os argumentos da peça defensiva. Tá? E daí a gente vai ter mais dificuldade de anular esse acórdão. Mas na maioria das vezes não é assim, né? A gente tem que ficar atento para saber se de fato o acórdão rebateu os nossos argumentos. Tem uma técnica, quando a gente vai fazer contra-razões e quer que se mantenha a decisão, né, coloca lá 60 páginas de teses subsidiárias e vê se a Câmara não vai falar, não, mantenho a sentença que dá menos trabalho, né? Porque é isso, senão você tem que rebater cada uma das teses subsidiárias que a defesa põe, mostrar que todas elas não têm razão de ser, não têm procedência. Aqui eu aproveito para puxar com vocês uma questão conceitual que cai bastante, os sistemas de valoração da prova no processo penal. Isso não tem a ver aqui com garantia constitucional, é só um tema atrelado. Quais são historicamente esses sistemas de valoração da prova? Nós já tivemos 3, né, que alternam em predominância no conceito histórico e que hoje existem de uma certa medida no nosso modelo atual, né? Começa historicamente como prevalecente o sistema da íntima convicção, que é o sistema do júri. O jurado julga sem necessidade de fundamentação,
e ele pode seguir a sua consciência, a sua própria consciência, ou seja, a sua íntima, subjetiva convicção sobre aquela causa, inclusive passando por cima da lei. E tem soberania para fazer isso. Esse sistema da íntima convicção, que foi algo, nasceu desde o primitivismo, né, dos métodos de solução do direito, ainda prevalece hoje no sistema brasileiro, só que excepcionalmente, não é a regra geral, apenas no tribunal do júri. Nós tivemos na Idade Média, no sistema inquisitório, quando era o sistema inquisitório fortíssimo, aquele mesmo juiz que acusava e depois julgava, num processo secreto, né, sigiloso, todo documentado, em que prevalecia a tortura enquanto método de busca da verdade real. Esse sistema inquisitório puro que prevaleceu na Idade Média, em que teve uma confusão também entre justiça estatal e justiça eclesiástica, a justiça da Igreja, a Santa Inquisição, esses dois modelos usavam esse sistema inquisitório. E ali prevaleceu o chamado sistema de valoração da prova legal tarifada. Essa era uma garantia para o réu. As provas tinham um valor matemático estabelecidos pela lei. Confissão acarretava em condenação. Se não houvesse confissão, eu precisaria de 2 testemunhas, homens, né, donos de terra. Se fosse mulher, daí eu precisava de mais coisa, né? Se fosse pessoa pobre, eu precisava de mais coisa. Eu tinha lá uma tábua, que se tivesse computador na época, era só colocar, né, no computador, que o computador já dava a sentença, porque cada prova já tinha o seu valor pré-estabelecido por lei. Nós temos resquícios disso hoje. Nós temos 2 coisas no CPP que são identificadas como resquícios desse sistema. Em primeiro lugar, o artigo 158, o exame de corpo de delito. É uma prova que nos crimes que deixam vestígio é obrigatória. O juiz não pode passar por cima, nem que seja fundamentadamente, não pode passar por cima dessa necessidade do exame de corpo de delito. Isso é regra do artigo 158. Quando a infração deixar vestígios, aqueles vestígios fáticos materiais, o corpo no crime de homicídio, o documento falso, no falso documental, né, aquela marca no corpo da lesão, a marca da violência sexual. Quando essa infração, esse crime, deixar vestígios aparentes, detectáveis, a única forma válida pela lei de prova da materialidade do crime, ou seja, prova da existência do crime, é o chamado exame de corpo de delito, que é uma espécie de perícia, que vai constatar o corpo de delito, ou seja, aquele vestígio material do delito. Isso que é o corpo do delito. Não é só no corpo do homicídio, mas em vários delitos existe esse vestígio. Isso é uma amarra para o juiz. O juiz não pode passar por cima disso com a sua livre fundamentação. Uma outra amarra está no artigo que estabelece que as questões de estado civil das pessoas também devem ser, está no 155, parágrafo único. O estado civil das pessoas deve ser provado também na forma da lei civil por aquele documento hábil. Para eu aplicar a agravante de ser filho ou de ser pai, ascendente ou descendente, eu preciso do registro de nascimento. Eu só vou declarar a extinção da punibilidade, inclusive, se eu tiver certidão de óbito normalmente. Mas aí não entra nessa regra. Veja a diferença.
da lei exigir, impor que determinado fato seja provado de determinada forma. Isso é absolutamente excepcional no nosso código, tem essas duas exceções. A regra geral é a regra do livre convencimento motivado ou da persuasão racional. São dois sinônimos. Está expresso no artigo 155, caput, do Código de Processo Penal. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação das provas, mas deve fazer isso de maneira fundamentada. Por isso, livre convencimento motivado ou persuasão racional. É isso que se distingue da íntima convicção. Ele não pode julgar por preconceitos, por convicções íntimas. Olha, eu não tenho prova, mas eu estou olhando para a cara desse sujeito, ele é culpado. Aí se destrói toda a validade da sentença dele. Preciso estar baseado na prova e eu preciso poder dizer abertamente os meus motivos, as minhas razões de decidir, as razões pelas quais eu acato uma prova e não acato outra, as razões pelas quais eu acho que uma testemunha mentiu e a outra não, pelas quais eu acho que a perícia é mais importante do que a palavra da vítima. Nenhuma dessas coisas tem, nem a prova pericial, ela é maior em valor, nem a confissão é maior em valor do que todas as outras provas. As provas estão ali postas e devem ser valoradas pelo juiz com total liberdade. Ele pode afastar a confissão e acatar outras provas. Ele só precisa poder ter essa liberdade de dizer o porquê. Para a gente poder fazer o controle, e aí que está a motivação como uma meta-garantia. A gente vai fazer o controle se as razões dele de decidir, são corretas ou incorretas, através dos recursos. Esse livre convencimento motivado ele vai ser temperado também pela garantia do contraditório, que a gente vai ver logo em seguida. Ele não pode usar o juiz qualquer coisa para decidir, mas a prova produzida em contraditório. É apenas em complementação os elementos de inquérito. Tá? A outra meta-garantia é a publicidade. Aqui é muito importante porque a gente está na era da lei de acesso à informação, transparência absoluta dentre todos os poderes de Estado, o que vai atingir também o poder judiciário. A tendência hoje nacional é da transparência pura, do acesso sempre à informação, limitação muito, muito restrita a essa garantia da publicidade. É só o processo público que vai me permitir o controle de que o contraditório, a ampla defesa, a motivação, todas as outras garantias estão sendo respeitadas. Agora, a própria Constituição, ela vai dizer que a publicidade pode ser restringida, mas só a publicidade externa. A gente tem dois tipos de publicidade no processo. A externa e a interna. Publicidade externa é aquela que abrange aplicável para o público em geral, para toda e qualquer pessoa. Se vocês vão hoje no fórum, no balcão do cartório e pedem, eu quero ver os autos, números XXX. Se não tiver decretado sigilo de justiça nesses autos, qualquer pessoa tem o direito de ter acesso a esses autos. Assim como qualquer pessoa tem o direito de assistir a uma audiência. Porque esses atos são públicos para toda a sociedade. Outra coisa é a publicidade interna, a publicidade entre as partes naquele específico processo. Essa publicidade interna, ela é insuprimível. Ela não pode ser limitada, em nenhuma hipótese.
O que eu posso limitar é a publicidade externa. E isso o próprio texto constitucional permite, né? Então, a Constituição dá a garantia da publicidade com uma mão e, na outra, já dá as hipóteses em que essa garantia pode ser restringida. E quais são essas hipóteses? Para preservar o direito à intimidade ou o interesse social. Então, abram a chavinha aí. Restrição da publicidade para preservar a intimidade ou o interesse social. Agora, esse dispositivo foi alterado com a redação da reforma do Judiciário, a emenda 45/2004, que nós chamamos de reforma do Judiciário. A emenda constitucional de reforma do Judiciário. Ela deixou ainda mais restrita a possibilidade, dizendo que eu posso preservar a intimidade e o interesse social restringindo essa liberdade, quando o sigilo não prejudique o interesse público à informação. Veja que a Constituição está prevalecendo a informação, esse direito à informação que tanto a imprensa usa, né, para divulgar todos os processos, inquéritos policiais que existem aí quando há interesse público à informação, envolvendo políticos, pessoas públicas. A própria Constituição diz que essa restrição à publicidade não pode prejudicar o interesse público à informação. Colocando esses valores na balança, ela dá mais valor, ela dá mais importância para o direito à informação. E depois disso ainda vem lei de acesso à informação, né, tudo que nesse caminho de garantir a publicidade no máximo desse direito fundamental. Ela hoje praticamente prepondera sobre a intimidade. Nós não estamos na era da intimidade, né? As pessoas põem até no carro, lá, adesivinho, dizendo quantas pessoas tem na família e quantos cachorros, né? Elas colocam no Facebook cada coisa inimaginável, né? Definitivamente nós não estamos na era da intimidade, né? A era é outra, é a era da informação e da transparência. E aqui eu trago algo muito importante para o concurso, que é a súmula 14 do Supremo Tribunal Federal, súmula vinculante, número 14. Quem está com o código aí, ou estudando em casa, pega o artigo 20 do Código de Processo Penal e faz uma bolinha nele, né? Uma bolinha de atenção. Cuidado para não escrever nada, porque depois vocês não podem usar no concurso. Aliás, tomem muito cuidado com isso, mas isso é para as fases posteriores, né? O que diz o artigo 20 do Código de Processo Penal? Aliás, artigo que não foi alterado com as reformas. Esse é o problema de nós termos reformas parciais no processo penal e não a reforma do Código como um todo. Às vezes falta sistematicidade para a nossa disciplina, porque nós temos um código recortado, um código retalhado, meio Frankenstein aí, convivendo coisas da década de 40 com coisas do século XXI, pós-Constituição. O artigo 20 diz que o inquérito policial é sigiloso. Como se houvesse interesse social na preservação de todos, do sigilo de todos os inquéritos policiais. O artigo 21, para vocês terem ideia, prevê a incomunicabilidade do preso. Esses aí não é nem bolinha, né? Vocês riscam. Isso aí é ditadura pura, não aplica nada. Totalmente inconstitucional. O artigo 20, ele não é declarado totalmente inconstitucional. Nós fazemos uma interpretação conforme a Constituição, segundo a súmula vinculante número 14 do STF, que vai dizer o seguinte: tudo bem, diz o STF, a publicidade externa do inquérito policial, eu aceito que vocês extirpem, limitem por completo. O mesmo exemplo que eu dei de vocês irem com um umbigo lá no cartório pedir um processo X, se vocês fizerem isso numa delegacia de polícia, o delegado vai rir da cara de vocês. Não podemos ir lá e falar, eu quero ver o inquérito número tal. Ele não vai dar.
São só as partes que têm acesso a esses inquéritos. Agora, nem isso as delegacias de polícia davam. Aí que foi necessária a edição da súmula vinculante número 14, que garantisse às partes, tanto ao Ministério Público quanto ao averiguado, o suspeito ou indiciado no inquérito e ao seu defensor, acesso a todos os autos já documentados de inquérito policial. Essa súmula vinculante tem dois probleminhas práticos. Ela fala em prova, né, em elementos já documentados, elementos que em sua maioria verdadeiramente prova não são, porque não foram produzidos sob contraditório, a gente vai ver isso em seguida. E tem outra expressão que também prejudica aqueles procedimentos documentados pela polícia judiciária. Qual é o problema dessas duas expressões? Elementos já documentados pela polícia judiciária. Em primeiro lugar, tudo então que não tiver autuado no inquérito, eu não posso ter acesso. O que os delegados fazem? Eles ouvem um monte de gente e guardam na gaveta, né? Depois de 2 meses eles fazem o furinho e juntam aos autos de inquérito. E naqueles 2 meses um monte de coisa foi se produzindo sigiloso, sem acesso do averiguado e do seu defensor. Mas é evidente que se eu tenho essa súmula e é feito um interrogatório policial, na data desse interrogatório policial, o defensor vai ter obrigatoriamente de ter acesso a tudo que já foi produzido. Se eu consigo provar que depois desse interrogatório policial o delegado juntou coisas que ele já tinha colhido, eu posso pedir a nulidade desse interrogatório policial, dizendo que houve desrespeito à súmula. Então, há formas de controlar essa questão da documentação. Pela regra, né, pela Constituição, o que deve prevalecer? Produziu, documentou, anexou a esses autos. Agora, será que são só aqueles procedimentos inquisitivos da Polícia Judiciária que eu vou dar acesso, que eu vou garantir a publicidade interna? E a investigação produzida pelo Ministério Público, tema que está tão em voga aí com a derrubada da PEC 37, depois dessas manifestações. Eu adoro manifestação, mas toda vez que a gente se manifesta, alguma coisa de menos garantista acontece no Congresso Nacional, né? Então, é sempre uma coisa boa, mas que a gente fica morrendo de medo. Eu fui numa das passeatas e, de repente, eu vi do meu lado redução da maioridade penal. Saí correndo, falei, alguém vai tirar uma foto comigo aqui, né? Cabia tudo e, de repente, você estava lá. E é só essas coisas que passam, né? Nada de reforma política não passa, mas a PEC 37 é derrubada. E tal. Eu não sou contra a investigação do Ministério Público, não, desde que ela respeite as garantias individuais. E o que prevalece hoje, né, porque não importa o que eu penso ou deixo de pensar, importa para o concurso muito o que o Supremo está dizendo a respeito. O Supremo não definiu ainda essa questão da investigação do Ministério Público. Isso não está definido. E a derrubada da PEC 37 não define nada, porque a única coisa que ela faz é deixar tudo como está, né? Se era uma PEC que mudava e ela foi derrubada, nada mudou, nós continuamos nesse processo de fixação no Supremo Tribunal Federal se isso é válido ou não é válido, se é constitucional ou não é constitucional, a investigação direta pelo Ministério Público, ou se isso é monopólio da Polícia Judiciária pelo artigo 144. Da Constituição. Qual que é o problema, só para situar a questão aqui da investigação do Ministério Público? Se quem investiga é quem denuncia, é evidente que a pessoa que investiga já está pré-estabelecida, pré-determinada para denunciar de determinado modo. Ele já tem na cabeça, é sempre assim. O delegado, quando ele investiga, ele já sabe o que ele quer colocar no relatório final dele.
Ele vai direcionar a sua investigação para aquilo, tanto que raramente ele produz elementos favoráveis à defesa. Ele vai produzir aqueles elementos que são favoráveis àquela hipótese que ele já formulou na cabeça, né? É assim que funciona a psique humana, inclusive. Por isso que é positivo você ter um órgão distante, que é o Ministério Público dessa fase, que vai fazer a sua independente formação, né, do que a gente chama de opinio delicti, de qual foi o crime, se tem indícios. Quando é o promotor que investiga, ele vai ter uma tendência, né, de fazer essa sua opinião sobre aquela opinião final sobre aquela investigação de uma maneira já, né, tendenciosa, pré-determinada por aquela hipótese que ele fez na cabeça quando ele começa a investigar. E com muito mais razão, ele não vai produzir prova a favor, né, qualquer elemento a favor da parte contrária. Tudo aquilo que ele produzir no seu gabinete vai ser aquilo que ele pensa em usar enquanto elemento de acusação. Se isso já acontece com o inquérito, com o Ministério Público vai acontecer mais, né? Para vocês terem uma ideia, meus pais foram assaltados recentemente em casa. Daí foi meu pai e minha mãe, chamaram da delegacia e o caseiro para reconhecer, porque eles falaram que tinha sido um rapaz loiro, e pegaram lá um rapaz loiro que estava assaltando nas redondezas ali do Brooklyn, eles foram lá reconhecer. E daí minha mãe chegou lá na delegacia, eu fico imaginando ela falando isso, olha, minha filha é defensora pública, e você tem que arrumar 5 loiros para eu fazer o reconhecimento, senão eu não vou reconhecer. Aí, tá bom, minha senhora, tá bom. E meu pai e o caseiro já olharam a foto lá do rapaz e falaram, é esse, a gente não tem dúvida. E não adianta eu falar de falsas memórias e nada disso, né? E daí colocaram minha mãe e falaram, não, tudo bem, a senhora quer uma aguinha, né? Uma senhora de idade, ninguém ficou contrariando ou xingando ela, ou qualquer coisa assim. Deixaram ela lá numa sala, fizeram o reconhecimento do meu pai, do caseiro. Minha mãe não foi ouvida e voltou para casa, né? Ela estava lá, ela foi vítima igual, é como se ela não estivesse na delegacia. É assim que se produz os elementos de inquérito. Tem uma testemunha ali que fala, olha, estou na dúvida. Não, então não formaliza, né, o reconhecimento, é só a gente colocar o que reconhece positivamente, sem sombra de dúvidas, né? Então esse que é o problema de uma das partes fazer a investigação. Ela vai estar ainda mais tendenciosa do que o delegado de polícia para fazer. Agora, o que, por enquanto, prevalece no Supremo? Não é, em si, inválida, né, ou inconstitucional essa investigação direta pelo Ministério Público. Pode fazer. Inclusive, foi o que aconteceu no Mensalão. Mas desde que observadas algumas garantias, alguns requisitos. E uma das coisas que o Supremo exige é que o Ministério Público também observe a súmula vinculante número 14. Tem um voto que saiu no informativo do STF, em que eles falam assim, precisa ter portaria de instalação dessa investigação, com fato concreto e delimitado, né, para também não permitir uma devassa aí na vida das pessoas, com pessoa averiguada ou investigada também delimitada, que é para essa pessoa poder exercer o direito de defesa ao longo dessa investigação. Não pode ser uma investigação secreta para aquelas pessoas envolvidas. E o Ministério Público deve observar a súmula vinculante número 14. Né? Então, se cair na prova algo do tipo, na investigação direta pelo Ministério Público, deve ser observada a súmula vinculante 14, não tenham dúvidas, né, de assinalar essa resposta como correta. Então, não é só o procedimento da polícia judiciária que está sujeita a essa publicidade entre as partes. Olha uma coisa, gente, interessante que essa súmula faz. No finalzinho da redação dela, né,
É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo ao procedimento ter acesso amplo aos elementos de prova que já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão de competência de polícia judiciária. E olha aqui, digam respeito ao exercício do direito de defesa. Não é o objeto específico da súmula, mas a súmula vinculante do Supremo Tribunal Federal diz com todas as letras que existe direito de defesa no inquérito policial. E aí a gente já mata outra grande questão que diz respeito às garantias constitucionais. Uma grande dúvida, uma grande questão jurídica é essa no processo. Existe contraditório e ampla defesa na fase do inquérito policial? Ou o inquérito policial é um procedimento meramente inquisitivo, administrativo, sigiloso? Né? Se vocês pegarem aqueles manuais clássicos, vai estar lá, características do inquérito policial. Inquisitivo, sigiloso, né? Procedimento administrativo. Cuidado com isso, está errado. Está errado. A súmula diz que está errado. Não é sigiloso, não é puramente inquisitivo, porque o procedimento puramente inquisitivo não permite o direito de defesa. O que é a tendência hoje mais atual? Nós não temos contraditório pleno no inquérito policial. Isso nós não temos. Mas nós temos exercício de direito de defesa no inquérito policial. Não é obrigatório esse direito de defesa. Diferentemente do processo em que, se o réu não tiver advogado constituído, vai ser nomeado defensor, no inquérito policial isso não acontece. Então eu posso ter inquérito policial sem defesa técnica. Mas existe a possibilidade de exercitar o direito de defesa no inquérito. E daí, quando o investigado quer exercitar esse direito de defesa, ele tem de ter todas as garantias que são prévias ao exercício desse direito de defesa. A publicidade, a delimitação do fato que está sendo apurado, o direito de produzir prova a seu favor, né, chamada hoje investigação defensiva, que é algo que também está muito em voga no processo penal, esse tema. Vários estudos, teses a esse respeito, a importância da investigação defensiva na persecução penal. Essa aula deixa bem claro por que eu estou falando, não é preconceito, né, com nenhum autor, mas não adianta a gente pegar manual de promotor que vai dizer essas coisas que a gente não vai ter sucesso aqui no concurso da defensoria, tá? Presunção de inocência. Esse é um princípio constitucional dos mais relevantes na atividade da defensoria pública. Antes da gente entrar aqui nos temas do inquérito, o que significa a presunção de inocência? Está lá no artigo 5º, 57 da Constituição. Né? Ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado da sentença penal condenatória. Então, a primeira coisa que vocês precisam grifar aí, qual é o marco da presunção de inocência? Até quando a pessoa é presumida inocente? Até o trânsito em julgado da sentença penal condenatória. Eu preciso de condenação definitiva para destruir essa barreira aí da presunção de inocência. A nossa Constituição usa no texto, ninguém será considerado culpado. Daí, por algumas décadas aí, isso já está superado hoje, a doutrina acabou se debatendo de que o nosso princípio não era bem a presunção de inocência, era uma outra coisa que chamavam de não consideração prévia da culpabilidade. Né? Porque o texto constitucional não diz é presumido inocente, diz não é considerado culpado. E daí teses, né, papel e tinta jogada fora em teses de doutorado, dissertações de mestrado a respeito disso ao longo da década de 90, até que todos os autores disseram, olha, chame de uma coisa ou chame de outra,
o significado é o mesmo, não importa. E aí vem o quê? A Convenção Americana de Direitos Humanos para colocar uma pá de cal na questão. A convenção que é ratificada em 1992, chamado Pacto de São José da Costa Rica. Em 1992 ela é ratificada, ela ingressa na nossa ordem jurídica interna. Ela é assinada pelo Brasil em 69, mas ali nós estávamos nos anos de chumbo. Em 92, pós-88, essa Convenção Americana sobre Direitos Humanos faz parte do nosso cenário jurídico. E faz parte com valor constitucional, com supremacia normativa. Né? Isso vocês vão ver aí em Direitos Humanos. Obrigada. O que a Convenção diz? Está lá entre as garantias mínimas do acusado, né? A presunção de inocência, é presumido inocente. Então, a Constituição usa a expressão presunção de inocência, a Convenção, perdão, usa a expressão presunção de inocência. Então, isso coloca, né, uma pá de cal aí nessa discussão. Nós temos dois modos de enxergar o princípio da presunção de inocência, enquanto regra de tratamento e enquanto regra de julgamento. Regra de tratamento e regra de julgamento. Isso que está aqui em cima da regra de tratamento é sempre o mais fácil, é o que vem na mente, né, de todos os alunos quando pensam em presunção de inocência. Se a pessoa réu, né, é presumido inocente, não pode ser tratado como se fosse culpado ao longo do processo. Isso vai produzir efeito, tanto do ponto de vista da intimidade, do direito à imagem, né, e que a mídia desrespeita tanto. Se vocês forem ver como a mídia norte-americana trata com os réus, é sempre o suspeito, né, o réu, o investigado, não é assim, igual da Atena, né? O bandido está sendo pego, olha lá, a polícia está pegando o bandido, a gente está filmando no helicóptero, isso é vedado, né, na imprensa norte-americana. Quando vocês viram os atentados de Boston, é muito engraçado, porque daí está passando o noticiário nacional, né? Os bandidos assaltaram não sei o quê, a nossa notícia, daí passa para o noticiário do que está acontecendo lá fora. Como eles simplesmente traduzem, às vezes o que a CNN passa, há um suspeito do atentado, do ataque da bomba, que tinha muito mais provas e era muito mais grave, mas daí a gente chama de suspeito, porque foi lá em Boston, não foi aqui. Né? Então, essa questão da imagem, da intimidade, de como você passa a informação e também do uso de algemas, sendo vedado ao longo do processo, para não tratar como se fosse culpado, e da prisão preventiva enquanto medida excepcional e cautelar, e não como antecipação de pena. Eu até já vou passar para o próximo slide, depois a gente volta, que é outra súmula vinculante, a súmula vinculante número 11, importantíssima, que é a súmula que veda o uso de algemas, seja no momento da prisão, seja durante os atos processuais, mesmo que a pessoa esteja presa cautelarmente, é vedado o uso de algemas, isso em homenagem ao princípio da presunção de inocência. E a própria súmula vinculante número 11 vai trazer concretamente as hipóteses em que eu posso usar as algemas. E a súmula diz: isso é excepcional. O uso de algemas é medida excepcional, não pode ser a regra. Isso aqui, gente, é medida cautelar. O uso de algemas é medida cautelar, que deve ser fundamentada pelo juiz ou pela autoridade que prende, a autoridade policial. Serve isso desde o momento da prisão até o ato judicial no fórum. Deve ser fundamentado com razões concretas e usado excepcionalmente quando? Quando houver resistência no ato da prisão, quando houver fundado receio de fuga ali no ato judicial ou risco à integridade física do próprio preso ou das outras pessoas presentes, seja no ato da prisão, seja em
audiência no ato judicial. E a súmula ainda coroa isso aqui. Quem desrespeitar essa súmula está sujeito a responsabilidade civil, administrativa e criminal pelo ato praticado. Abuso de autoridade, né, responsabilidade, indenização do Estado pela violação do direito de imagem, se isso for filmado, e o ato de prisão ou o ato da audiência vai ser nulo, diz a súmula, se o seu conteúdo for desrespeitado. Então eu tenho dupla sanção, a nulidade do ato e a responsabilidade individual e objetiva do Estado por aquele ato ilícito. Se isso aqui for descumprido pelo juiz, reclamação. Direto reclamação, não é recurso que tem que fazer, é reclamação no Supremo Tribunal Federal. Eu vou da primeira instância direto para o Supremo Tribunal Federal através de reclamação por desrespeito à súmula vinculante, né? Se, por exemplo, o réu é mantido preso em audiência e não tem fundamentação do juiz para isso, reclamação direto para anular esse ato. E voltando lá, para a gente finalizar a presunção de inocência, antes de terminar a aula, a outra perspectiva, o outro ângulo de enxergar a presunção de inocência é enquanto regra de julgamento. O que são essas regras de julgamento, gente? A repartição do ônus da prova, que é totalmente diferente no processo penal do que no processo civil. Aqui é que reside, aqui é que mora o chamado indúbio pro réu. Se a gente for procurar também no texto constitucional, onde é que tem indúbio pro réu? Não tem isso com essas palavras. Ele é decorrência do princípio da presunção de inocência. Se existe uma presunção a favor do réu, o Ministério Público tem o encargo, o ônus de provar acima de qualquer dúvida razoável, né, a sua tese acusatória para que possa haver condenação, porque na dúvida vai pesar uma presunção a favor do acusado. Isso, constitucionalmente, então, gente, vai trazer a regra de que o ônus da prova no processo penal incumbe à acusação e a ninguém mais. Então, cuidado, também façam uma bolinha aí no artigo 156, caput do Código de Processo Penal. O artigo 156 é todo ele um artigo muito complicado no nosso texto normativo infraconstitucional. E já no caput ele começa com um problema. Porque o 156 diz o seguinte: a prova da alegação incumbirá a quem a fizer. Parece que a gente está lendo o Código de Processo Civil e não o Código de Processo Penal. Se a gente vai lá para o artigo da sentença absolutória, o 386, que foi reformado substancialmente, isso se resolve a favor da Constituição. Se eu enxergo a prova da alegação incumbirá a quem a fizer, então parece o quê? Que quando o réu alega legítima defesa, ou todas as excludentes de ilicitude e de culpabilidade, é ele que tem que provar. Porque isso não vai ser alegado pelo Ministério Público, isso vai ser alegado pelo réu. Será que é assim? E quando houver dúvida sobre a legítima defesa, o juiz vai fazer aquilo que ele faz clássico no processo civil? Aí isso foi a alegação do réu, fato extintivo ou impeditivo do direito, não é assim que é a regra do processo civil? Eu odeio o processo civil. Então, ele não provou, né? Então eu vou ter que condenar. Olha o que o artigo 386, inciso 6º diz. Esse artigo é importantíssimo. O juiz absolverá o réu quando estiver provadas excludentes, causas que excluam o crime ou isentem o réu de pena, vírgula, ou se houver fundada dúvida sobre a sua existência. Não esqueçam de ler a parte final desse inciso. Isso mata a questão da repartição do ônus da prova no processo penal. Nem sempre foi assim, isso é texto reformado e texto que está em consonância com o princípio da Constituição de inocência. Então, o réu, ele tem esse ônus, mesmo nas excludentes de ilicitude e de culpabilidade, de gerar a dúvida razoável na cabeça do julgador. É evidente que se ele está alegando legítima defesa e tem lá um laudo necroscópico com 7 tiros na nuca,
Não é que o ônus era dele, é que o Ministério Público conseguiu provar, acima de qualquer dúvida, que não houve legítima defesa. Agora, se ele alega uma legítima defesa que é verossímil, que é provável de ter acontecido, e o juiz tem dúvida, porque a prova é contraditória, o juiz tem que absolver e não condenar, mesmo quando se tratar das excludentes do crime. Tá? Isso é decorrência lógica da presunção de inocência. O Ministério Público precisa provar prática de fato típico e antijurídico e culpável. Precisa provar os 3 elementos do crime. Tá bom, gente, é isso, para a gente não entrar aí no intervalo de vocês. Vocês cobrem os professores, viu? Porque o nosso horário aqui vai ser diferente do horário de todas as outras aulas do curso, então não vai bater sinal. A ideia é justamente para dar mais matéria para vocês, para judiar de vocês, que a gente fez esse horário diferenciado, 1h50 direto, 20 minutos, e depois mais 1h50, tá bom? Obrigada, eu estou de fato à disposição para a gente ter um diálogo constante aqui nesses 2 meses, tá? E parabéns, boa sorte.